Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, nós vamos falar da confusão em torno do processo eleitoral nos Estados Unidos e projetar quais os conflitos jurídicos nós podemos enfrentar aqui no Brasil nas eleições de 2022. O presidente Jair Bolsonaro, assim como fez Donald Trump nos Estados Unidos, colocou o processo eleitoral brasileiro em dúvida. Disse nesta semana que trabalhará para que as nossas eleições sejam confiáveis e insistiu na proposta de voto impresso como uma garantia contra fraudes. As eleições municipais estão marcadas para daqui a uma semana. Servirão de teste para o que nós teremos em 2022? Para falar deste assunto, nós recebemos a Procuradora Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e professora da FGV Direito Rio, Silvana Battini. E nós vamos ainda falar do Supremo, que por 2 semanas seguidas não concluiu nenhum julgamento no plenário físico. O tribunal também adiou algumas decisões importantes, como a discussão sobre distribuição dos royalties do petróleo entre todos os estados brasileiros. A lei aprovada pelo Congresso Nacional foi suspensa por uma liminar monocrática da ministra Carmen Lúcia, que está pendurada no tribunal há 7 anos, e que certamente completará 8 anos, porque esse julgamento só vai voltar, se voltar, no ano que vem. E, por fim, nós vamos falar da posse discretíssima, do ministro Cássio Nunes Maia, com o nosso time completo: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Silvana, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Eu queria fazer uma pergunta genérica, geral. Vendo as eleições americanas e o que está acontecendo por lá, o que nós podemos esperar aqui em 2022? Alguma projeção de uma importação de conflitos? Olá, Felipe, obrigada pela oportunidade. Quero cumprimentar também Juliana, Diego, Tomás, amigos queridos. Bom, pensar em judicializar a eleição brasileira não é novidade, né? Nós temos eleições tradicionalmente judicializadas, mesmo porque a gente tem uma característica muito específica, que é termos um órgão judiciário gerindo a eleição, né, com essa gama de competências, ao contrário dos Estados Unidos, em que essa gestão é feita estado por estado e muito na mão do poder legislativo. Aqui no Brasil, desde a década de 30 do século passado, a gente tem um braço do poder judiciário com uma função administrativa muito forte de organizar as eleições, mas acumulando também a função de solucionar os conflitos gerados nessas eleições. Então, nossas eleições são, por natureza, judicializadas. É claro que é uma judicialização um pouco diferente do que parece que vai acontecer nos Estados Unidos, porque a nossa tradição de judicialização é de conflitos gerados durante a campanha eleitoral, né? Então, nós temos uma legislação muito restritiva na propaganda, nós temos uma legislação bastante restritiva com relação a financiamento, e tudo isso acaba gerando conflito e acaba gerando, então, judicialização. Então, para nós, não é novidade que as eleições vão parar no Poder Judiciário, que vão parar nessa discussão judicial. O que pode acontecer a partir das eleições americanas é que a gente importe uma outra natureza de conflito, né? Aquele conflito envolvendo o dia da eleição, a votação, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil desde a década de 90. Né? Nosso tipo de conflito é de outra natureza. Tomás. Olá, Silvana, Juliana, Diego, Recondo, que ótimo estar aqui conversando com vocês. Eu acho que seria interessante ouvir um pouco mais da Silvana sobre essa questão das similitudes e diferenças, né, em relação à organização e judicialização. A gente está acompanhando essa eleição nos Estados Unidos, a gente está vendo 2 questões, uma grande confusão, às vezes, com a própria organização da eleição, contagem de votos, resultados sendo anunciados, demora nessa... É um tipo de discussão e o tipo de problemas que são gerados por esse tipo de questão, e ansiedade, especialmente em uma eleição nacional, mas a gente também vê, ao mesmo tempo, essa judicialização, né? E é interessante que, como a Silvana falou, o TSE no Brasil faz as 2 coisas, ele administra a eleição e ele julga, né, todos esses casos em que são judicializados os conflitos eleitorais. A gente queria entender um pouco melhor sobre como que o TSE se comporta em relação a essas coisas, como que tem sido a qualidade, né, ou a velocidade da resolução desses conflitos, da judicialização,
já que o tribunal faz as duas coisas. Seria, talvez, não sei se seria justo dizer que o TSE talvez seja melhor em organizar as eleições do que em, de fato, julgar todos os casos, todos os conflitos que aparecem todos os anos em relação a isso. A gente tem, às vezes, notícias de ações que demoram meses e meses e, às vezes, mais de ano para serem decididas, e qualquer pendência em relação a esse tipo de questão para um político eleito é muito problemática, né? E esse ano a gente vai ter, inclusive, menos tempo, né? A eleição foi adiada, então, entre a data da eleição e o início do próximo turno, a gente, da gestão propriamente dita, a gente vai ter menos tempo do que a gente vinha tendo nos últimos anos. Bom, essa discussão do nosso desenho institucional com relação à justiça eleitoral é uma discussão antiga e que é complicada de ser retomada, porque ela mexe com tradições muito arraigadas no Brasil. É importante a gente saber que, na história do Brasil, a criação da justiça eleitoral na década de 30, representou um avanço, uma modernização muito grande, porque a nossa tradição no Brasil era de eleições muito comprometidas, mas muito comprometidas, o que eu quero dizer é na formação da vontade popular, na liberdade do eleitor, né? Nós temos uma tradição de currais eleitorais, de oligarquias que realmente dominavam setores do eleitorado, e isso comprometia muito a legitimidade da eleição. Então, levar isso para um órgão neutro, que era o Poder Judiciário, representou um avanço muito grande. De lá para cá, a Justiça Eleitoral realmente vem dando conta de realizar eleições no Brasil todo, num país muito grande, com bastante uniformidade, com bastante regularidade. Então, é inegável que hoje que a Justiça Eleitoral hoje tem uma expertise que não pode ser desprezada e que precisa ser valorizada, porque a gente consegue realizar essas eleições, e às vezes num contexto de uma logística extremamente complexa, extremamente difícil, num país com rincões assim que a gente não consegue nem imaginar o tipo de dificuldade, e a Justiça Eleitoral, ela consegue dar conta de tudo isso de 2 em 2 anos, de uma forma bastante satisfatória. Então, isso é um ponto extremamente positivo que a gente precisa valorizar. Determinadas inseguranças que a gente vê em outro país, num país continental como o nosso, a gente consegue fazer a eleição, fazer rápido, ter um resultado rápido e tudo mais. A questão da justiça eleitoral funcionando como justiça, stricto sensu, né, solucionando conflitos, grau de definitividade, ou seja, julgando ações eleitorais, processos eleitorais advindos dessas eleições, aí ela é muito mais próxima do que a gente conhece como justiça mesmo. Então, é claro que são conflitos que acabam demorando muito mais tempo do que o desejado. E é muito mais tempo do que o desejado, quando eu digo, porque a própria lei eleitoral diz que o princípio da celeridade no processo eleitoral, ele precisa ser preservado para que a gente tenha segurança nos mandatos, segurança jurídica na comunidade, etc. e tal. Mas, na verdade, o que vem acontecendo não é exatamente isso. Por quê? Bom, tem várias razões que a gente pode apontar. Eu diria que uma delas está na própria instabilidade da legislação. Porque nós temos no Brasil alterações legislativas no processo eleitoral de 2 em 2 anos, com uma regularidade, tão regular quanto a eleição, né? É a reforma que a gente tem, mudanças que a gente tem na lei eleitoral. E a gente sabe que quanto mais você muda a lei, mais você gera potenciais conflitos de interpretação, de alcance, etc. e tal. Então, isso é complicado. A segunda coisa é que a composição da justiça eleitoral, como ela é uma composição transitória, temporária, então há uma rotatividade nos membros dos TREs, nos membros do TSE, isso também vai alterando a modificação. A lei muda, a composição dos tribunais também muda, e isso gera um caldo de cultura de transitoriedade nas decisões, que faz com que a gente não consiga produzir na justiça eleitoral o que se produz em outros ramos do direito, que é, por exemplo, a ideia de uma jurisprudência pacífica. Nós temos com muita frequência no TSE decisões no seguinte sentido: olha, para essa eleição, vamos decidir dessa forma, mas é importante a gente rever isso para as próximas eleições. O que é uma coisa assim meio absurda se a gente pensar em outros ramos do direito. Isso acontece na justiça eleitoral com muita frequência. Então, isso gera um caldo de cultura
de instabilidade muito grande para o eleitor, para o candidato, para os partidos, e esses conflitos acabam se eternizando, se renovando. Então, você pensa que você virou uma página, decidiu a inelegibilidade num determinado padrão, mas na outra eleição ela vai ser diferente, porque o tribunal vai julgar diferente, porque tem uma alteração na legislação. E isso acaba eternizando os conflitos. Para você ter uma ideia, nós temos questões hoje, aqui no estado do Rio de Janeiro, de conflitos gerados na eleição para a prefeitura de 2016. E que ainda não foram resolvidos em cidades grandes. Cidade grande. Né? Então, isso gera ali, para o contexto daquela comunidade, uma coisa muito grande, uma briga muito política enorme, uma instabilidade muito grande. Então, era preciso mesmo a gente conseguir evoluir de alguma forma para tentar chegar nas eleições com climas um pouco mais tranquilos, mais serenos, para que a gente pudesse navegar num cenário mais tranquilo, mas não é isso que está acontecendo, não. Juliana, sua pergunta, Juliana, por favor. Olá, Recondo, Tomás, Diego, Silvana, muito bom ter você aqui de novo. Vou aproveitar, então, o gancho da pergunta do Tomás e também isso que você adiantou sobre como a mudança na legislação, ela impacta, né, na judicialização e, eventualmente, o próprio comportamento do tribunal e a estrutura do tribunal. E aí eu queria perguntar em que medida, eventual comportamento mais proativo do TSE e também de outros ramos do judiciário com relação à interpretação ou a mesma criação de normas eleitorais contribui para essa judicialização, sobretudo quando isso ocorre às vésperas da eleição, né? E aí, aqui eu queria lembrar de 2 casos recentes, né, que foram discutidos no TSE. Um foi a questão do abuso de poder religioso, né, como um novo tipo, uma tese que foi aventada pelo ministro Fachin, mas que acabou não se sagrando vencedora, né? A maioria do TSE considerou que a ideia de abuso de poder econômico seria já suficiente para abarcar essas situações, e também a discussão sobre os incentivos para as candidaturas de pessoas negras, né? Que a princípio foi uma tese que não venceu no TSE, né? Mas que foi levada ao STF, e o STF considerou que sim, que esses incentivos que envolvem tempo de TV e financiamento deveriam ser aplicados já nessas eleições. Então, são 2 discussões que são muito importantes, tratam de coisas muito importantes, mas que foram feitas muito às vésperas das eleições. E será que isso não impacta também nessa insegurança e não contribuiria para a judicialização? Obrigada, Juliana. A pergunta é super interessante. Eu faria uma separação aí nessa sua dúvida, nessa sua pergunta. Primeiro que eu acho que esse ativismo do TSE, ele é da própria natureza, porque do tribunal. O Tribunal Superior Eleitoral, ele tem poder normativo, né? Ele pode emitir normas, ele regulamenta, e ele, se você olhar bem esse poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral, ele vai um pouco além daquele mero poder regulamentar da lei, aquela coisa mais próxima do poder executivo, vamos detalhar mais a lei. Não, as resoluções têm sido criativas, elas têm inovado no cenário jurídico, e isso vem sendo aceito e vem sendo uma ferramenta muito importante de atualização da legislação eleitoral, porque as últimas eleições, vamos pensar agora com a questão da tecnologia. A velocidade do legislador em disciplinar, por exemplo, a propaganda na internet foi muito lenta, o tribunal precisou inovar nas resoluções, trazer para modernizar, isso foi muito importante. Então, é uma ferramenta importante, positiva, mas ainda se a gente pensar que esse legislador também, ele está sempre legislando em causa própria, então é como se houvesse aí um certo equilíbrio por parte do Tribunal Superior Eleitoral nesse poder normativo de fazer com que as coisas se organizem melhor para a gente chegar na eleição com mais tranquilidade. Então, há um protagonismo, um ativismo do Tribunal Superior Eleitoral que é da própria essência dele. Mas é claro que o princípio da não surpresa nas eleições deveria estar presente também quando o tribunal atua como tribunal, na função jurisdicional.
né, numa certa autocontenção de inovação dos entendimentos jurisprudenciais para não criar a surpresa. A Constituição tem o princípio da anualidade para o Poder Legislativo, quer dizer, você não pode haver alteração na lei eleitoral com prazo inferior a 1 ano das próximas eleições, justamente para não criar instabilidade, justamente para que você chegue na eleição com um cenário mais definido, e essa anualidade, essa contenção deveria, de alguma forma, também servir como uma contenção para a inovação do poder da jurisprudência, da compreensão da interpretação da lei. Mas esses 2 exemplos que você trouxe, eu faria uma distinção entre eles importante. Com relação ao abuso de poder religioso, o que, na verdade, o TSE fez foi não avançar e dizer, olha, nesse ano da eleição, em pleno ano eleitoral, a gente não vai criar um novo tipo de abuso de poder religioso. Mas é importante saber também que o TSE não disse que o abuso do poder religioso é legal, é lícito. Ele disse que não há uma categoria autônoma de abuso de poder religioso, mas o abuso de poder religioso pode se configurar uma espécie de abuso de poder econômico, e em alguns lugares, como a gente defendeu aqui no caso, inclusive, da inelegibilidade do prefeito Crivella, do abuso do poder religioso como uma faceta do abuso de poder político, que são 2 categorias com as quais a gente está lidando há muito tempo. Então, nesse caso, o tribunal, na verdade, se conteve. Ele disse, não vamos avançar nesse caso. Agora, já no caso das cotas de financiamento, aí sim houve um avanço, num período muito próximo ao de registros, num momento em que os partidos e as coligações já estavam fazendo os seus cálculos, seus custos, distribuindo internamente seus poderes, e tiveram que refazer isso muito em cima da hora, e obviamente que isso acaba gerando. Se a gente teve, nós estamos vindo assim de uma história de fraude às cotas de gênero, imagina numa inovação como essa. Então, nós estamos preocupados, isso vai aparecer na hora da prestação de contas, que vai ficar um pouco além esse ano, vai ficar para 2021, esse julgamento de prestação de contas, mas é uma coisa que a gente já tem no cenário, já tem no radar, que isso pode acontecer. E vai ser necessário a gente olhar para tudo isso com essa visão da surpresa, né, de como os partidos foram surpreendidos para isso. Isso, claro, que tem um potencial de conflito muito alto. Diego, para fechar essa primeira rodada de perguntas, fica à vontade. Obrigado, Felipe. Silvana, obrigado por ter aceito nosso convite, sempre bom ter você aqui. Eu fiquei pensando num elemento que você falou, que é uma diferença bem consequente entre o Brasil e os Estados Unidos, em termos de organização institucional, e tem a ver com esses múltiplos papéis que o judiciário tem, né, nas eleições no Brasil, como poder normativo, né, cria regras, administra, executa e julga depois os conflitos que surgem. Então, se eu tivesse que simplificar, é como se, quando algo é judicializado nos Estados Unidos, a justiça americana está realmente se pronunciando sobre coisas que os outros fizeram, né, regras que outros poderes fizeram, conflitos que eles criaram, disputas que chegam já depois de terem sido, né, se desenrolado na arena de outros atores. E no caso do Brasil, em vários momentos, algumas coisas que são contestadas envolvem opções que a própria Justiça Eleitoral fez, né? Então, os juízes, o Supremo, em última instância, vai estar se pronunciando sobre coisas que foram escolhas, às vezes, de policy, de como organizar a eleição, de como tocar aquilo que os próprios juízes brasileiros fizeram. E isso coloca a minha pergunta tem a ver com um tema que eu acho que fica particularmente interessante, complicado no caso brasileiro, quando a gente pensa nessa estrutura, né, que é um judiciário que decide sobre coisas que o próprio judiciário fez num outro papel, num outro registro, que é a questão da urna eletrônica, né? Esse é um sistema consolidado no Brasil, que a gente tem desde os anos 90, mas ele virou quase que um clichê, talvez seja forte, mas a gente, há alguns anos já houve a contestação às urnas eletrônicas, a confiabilidade eletrônica por parte de vários setores da política brasileira, e muitas vezes o modelo, né, americano em alguma medida, colocado como mais seguro, porque ainda tem o voto em papel, enfim.
E é interessante imaginar, então, o que está acontecendo nos Estados Unidos permite a gente pensar em como que esse conflito volta no Brasil agora, dado que o presidente Bolsonaro, como o Felipe observou na abertura, né, ontem mesmo, anteontem, né, estava contestando a confiabilidade das urnas eletrônicas de novo. Então, eu queria te ouvir, Silvana, qual a sua avaliação sobre o que esperar desse conflito, né, desse potencial conflito político, já está aí, é difícil imaginar que não vai aparecer, mas eventualmente também judicial, institucional, se a gente pode esperar alguma mudança nas regras relativas a isso, o que tipo de problema judicial ainda pode ser levado ao judiciário, queria te ouvir um pouco sobre isso. Bom, a questão das urnas eletrônicas realmente acaba concentrando dentro da justiça eleitoral, talvez seja um exemplo mais clássico dessa concentração de poderes, que no final das contas é a justiça eleitoral, que vai escolher o sistema, que vai licitar toda essa estrutura, que vai colocar ela em funcionamento e que eventualmente vai ter que julgar qualquer tipo de questionamento em torno dela. Mas o que é importante a gente saber é que a gente precisa lidar, pelo menos, com um mínimo da realidade, da estatística, do contexto real. Nós temos tido sérios problemas de judicialização em eleições passadas, nós temos agora o TSE julgando ainda a chapa Bolsonaro-Mourão sobre abusos nas eleições de 2018, isso tudo acontece, isso faz parte da nossa realidade mesmo. Mas a contestação sobre a validade das eleições a partir de problema nas urnas não é um fato que se verifique no Brasil, e a gente já tem esse sistema funcionando há muito tempo. Quer dizer, a fragilidade do sistema, se ela fosse real, nesse nível que as pessoas começam a falar, é impossível que ela já não tivesse vindo à tona. Agora, o que eu acho é que isso acontece muito por um processo de não conhecer exatamente esse sistema que nós temos das urnas eletrônicas. E isso, em parte, se deveu a uma forma como o TSE agiu ao longo de muito tempo de se fechar. Quer dizer, eu atribuo essa questão no Brasil hoje, as dúvidas que surgem sobre as urnas, muito mais a uma questão de comunicação do que propriamente do próprio sistema. Porque não é possível que as pessoas imaginem que o sistema que nós tínhamos de cédulas de papel, de contagem no grito, a coisa manual, extremamente anacrônica, que aí sim era muito vulnerável a fraudes, que esse sistema pudesse significar segurança maior do que o sistema que nós temos agora. Agora, qual é o problema? As pessoas não conhecem. As pessoas não sabem que aquela urna ela é hermética, que ela não tem ligação com a internet. A gente precisa repetir isso. Não, olha, a urna não está ligada na internet. Então, é claro que você vai ter vulnerabilidades no sistema? Vai. Uma pessoa votar por outra, haver um problema, mas seriam problemas que você teria mesmo que você não tivesse a urna eletrônica, quer dizer, são vulnerabilidades normais do processo e que precisam ser contornadas de outra forma. Agora, o que aconteceu? Durante muito tempo, havia uma opção por parte do Tribunal Superior Eleitoral de garantir essa segurança através do segredo. Olha, eu me fecho, eu tenho um sistema seguro, mas você não sabe qual é. É uma opção de segurança. Ninguém sabe o que eu tenho aqui. Se eu tenho um fosso cheio de jacaré, se eu tenho uma opção de gente armada. Se você tentar, você não sabe o que você vai encontrar. E isso gerou uma certa insegurança no sistema. A partir do momento em que o Tribunal Superior Eleitoral optou por uma outra forma de segurança, ele se abriu para dizer, olha, nós temos isso, isso e isso como garantia. Querem vir testar? Estamos abertos. Quando se abriu para essa comunidade, isso gerou uma segurança maior para todo mundo que estava envolvido, só que isso precisa ser aprimorado na comunicação, para as pessoas se sentirem mais seguras com relação a isso. Isso foi uma evolução importante na política do Tribunal Superior Eleitoral, de se submeter ao escrutínio, ao crivo
da comunidade acadêmica, da comunidade política, dos partidos, do Ministério Público. Isso, se a gente pensar nos últimos 10 anos, foi uma evolução bastante importante. Mas precisa melhorar nessa comunicação, porque as pessoas precisam, sabe, confiar um pouco mais. Nas eleições de 2018, nós tivemos problemas muito sérios de desinformação no dia da eleição, né, de fake news, que as pessoas iam lá, filmavam, olha, eu estou votando, aqui está dando nulo, quando isso era uma fraude, assim, muito elementar, mas para você explicar para as pessoas. E é importante que as pessoas saibam que todas essas denúncias que chegaram de supostas fraudes, foram todas elas examinadas, investigadas, e em 2020 a gente pretende continuar da mesma forma, abrir canais de comunicação, olha, aconteceu alguma coisa, você viu alguma coisa na sua urna, traz para a gente, que a gente vai investigar, porque não dá para você dizer que tudo é absolutamente seguro, mas você precisa deixar claro que tudo será investigado e que havendo um indício forte de fraude, isso será visto, isso será olhado, coisa que até hoje nunca aconteceu. Eu aproveitaria para lembrar que, com relação a essa questão da impressão do voto, o STF decidiu esse ano que o dispositivo da mini-reforma eleitoral que previa a impressão após a votação na urna eletrônica, ele era inconstitucional, né, porque justamente colocaria em risco o sigilo e a liberdade do voto, né? Na ocasião, o relator, que era o ministro Gilmar Mendes, ele afirmou que não haveria comprovação de que essa impressão incrementaria a segurança, né, a integridade das eleições, e, pelo contrário, poderia colocar em risco o sigilo do voto e justamente essa liberdade do voto. Mas tem um ponto interessante nesse julgamento, Juliana, desculpe, Silvana. Conversando com o ministro Gilmar Mendes, ele falou o seguinte: não dá para negar que existe uma parcela da população que desconfia, e a gente precisa lidar com isso. Um pouco do que a Silvana mencionou, inclusive, agora. Não é fechando os olhos e dizendo, não, o sistema é confiável e acabou, que vai resolver essa desconfiança. Ele mesmo na liminar, se não me engano foi na liminar, ele falava que com o tempo isso podia ser sanado, podiam ser compradas impressoras, que naquele momento não teria condição de fazer isso. Mas, de fato, ele mesmo menciona, mesmo contra o voto impresso, se posicionando contra, que é preciso fazer alguma coisa para que essa desconfiança não exista. Seja abrindo completamente o sistema para o TSE explicar como é que funciona, seja, eventualmente, lidando com uma campanha, como a Silvana mencionou, de comunicação, né? Mas tem nisso também, quando acho que claramente volta um dos temas que a gente já discutiu aqui, né? Essa questão institucional do Supremo e os ministros, às vezes, sendo refratários a uma mudança desse tipo organizacional que vem do legislativo, não só por ela ser problemática em si, os inúmeros problemas que isso traria, né, com certeza, mas acho que claramente tem uma ideia, me parece, de que se for para mudar alguma coisa, essa mudança vai ser feita via TSE, vai ser feita por eles mesmos, tanto para confiança maior na instituição, como também pela própria experiência deles, né? A gente tem que sempre lembrar que os ministros do Supremo, vários deles já presidiram o TSE, já presidiram o TSE durante eleições, então eles têm uma vivência, uma experiência, não só de julgar esses conflitos, claro, mas de organizá-los. Então eu acho que tem uma certa... Isso afeta muito a maneira como eles julgam esses casos, eu tenho a impressão. Ter vivido isso como alguém que organiza uma eleição desse nível, lidando com todos os problemas práticos e técnicos e pragmáticos. Só antes de ouvir a Silvana, o que está agora em tramitação no Congresso é uma PEC. O que foi derrubado foi uma lei ordinária, né? Foi contestado, foi a lei ordinária, né? E agora teria uma PEC em tramitação que o presidente Bolsonaro disse que vai apoiar, ou pode apoiar, que é da Bia Kicis. Então, aí se colocaria na Constituição a impressão do voto. E aí, Silvana, o que isso vira? Bom, eu não acho nada de errado com o fato de termos sistemas em que você possa criar uma contraprova da segurança da urna. Uma impressão... Mas as pessoas acham que... Aí, mais uma vez, a questão da comunicação, né? As pessoas acham que o voto impresso é você sair de lá com um comprovante do seu voto. Verdade. Isso que colocaria absolutamente em risco o sigilo, a segurança. Imagina nas
comunidades que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, dominadas por crime organizado, por milícia, você ter que voltar com o comprovante do seu voto para mostrar lá para o chefe da organização criminosa da sua comunidade em quem você votou. Isso é absolutamente absurdo. Primeiro, precisa saber o seguinte: o voto impresso é aquele voto que vai ficar lá guardado numa urna para se fazer uma avaliação por amostragem, eventualmente, quando houver algum tipo de questionamento com relação a isso. Não há nada de errado em se criar esse sistema, desde que seja com planejamento, etc. e tal. É preciso saber, é claro, fazer cálculos com relação a isso, não só cálculos de custo dessa impressão toda, que uma das questões que levou o Supremo a chegar a essa conclusão foi a de abolir o sistema, foi justamente esse, mas é preciso saber se ele efetivamente vai trazer mais segurança, e esse tipo de cálculo que a gente não tem no Brasil ainda, porque, afinal, a verdade é que nós não temos precedentes importantes, relevantes de fraude nas urnas que justificassem um grande movimento, como a gente teve na década de 90, como nós tivemos uma eleição aqui no Rio de Janeiro totalmente anulada, né? Por conta disso, que nos obrigou a fazer esse movimento. Não, vamos ter que mexer nisso, porque não dá mais para a gente continuar dessa forma, né? Foi uma tragédia o que aconteceu aqui na década de 90 no estado do Rio de Janeiro e aconteceu no resto do país. Então, na verdade, nós não temos isso. Olha, isso tem acontecido com muita frequência, então é preciso a gente caminhar para uma mudança. A verdade é que não tem. Mas é importante a gente também repetir que a segurança da urna eletrônica, embora ela tenha uma história de eficácia, de efetividade, de estabilidade, ela não pode virar dogma, dizer, é seguro, pronto. Vamos acreditar nisso porque é seguro. Não, é seguro e eu posso demonstrar isso dessa forma, de outra forma, e aí o legislador poder fazer escolhas de que maneira isso acontece. Mas é importante também as pessoas saberem que existem sistemas em vigor, desde que as urnas eletrônicas funcionam, existem sistemas de checagem por amostragem da segurança das urnas. Né? São sistemas da votação paralela, por exemplo, que funciona há muito tempo. Você você sorteia na presença de partidos políticos, de Ministério Público, você sorteia aleatoriamente urnas que já estão distribuídas, vai buscar essas urnas, traz para dentro do TRE, faz uma votação filmada dentro delas, no papel e na urna, e depois faz a conferência. Quer dizer, é uma forma também de você fazer a mesma checagem por amostragem que você faria se você tivesse uma urna de papel e bastante amostragem. Então, não estamos no zero na segurança, né? Nós não estamos... Uhum. Mas é preciso apostar sempre nessa busca de aperfeiçoar. Isso concordo plenamente. Silvana, eu queria fazer só uma transposição, Diego, desculpe, eu peguei aqui a carona. Se você mencionou da função do TSE, Silvana, de centralização, eu fico pensando, se nós tivéssemos aqui em 2022 um candidato que estivesse saindo a público para colocar em dúvida, de forma tão enfática como o presidente americano tem colocado, a legitimidade do processo, se nós teríamos tanto espaço quanto está tendo lá para essa tese reverberar, ou se o TSE, nesses momentos, serve de um protetor, de um anteparo para esse tipo de discurso. Você acha que funciona como esse gatekeeper, como esse anteparo? Eu acho que o nosso desenho institucional, nesse ponto, nos dá um pouco mais de tranquilidade do que essa discussão que está nos Estados Unidos. Eles têm nos Estados Unidos uma campanha muito mais livre do que a nossa, né, com um ambiente de muito mais liberdade para a campanha, e a questão acaba que se concentra hoje na forma da coleta de votos, na validade da votação. E aqui a gente tem um sistema ao contrário. Mas o fato da gente ter uma justiça centralizada, um órgão especificamente voltado, perene, não transitório, que embora os membros tenham essa transitoriedade, a estrutura da justiça eleitoral ela é perene, etc. e tal, isso acaba dando uma garantia maior de uma solução de um conflito como esse. Então, eu acho que, se em 2022 esse tipo de discussão voltar no Brasil, ou vier com muito mais força,
nós temos uma condição de dar conta desse conflito com uma forma mais veloz, mais segura, mais rápida, do que a gente está vendo acontecer agora nos Estados Unidos, ou está com medo que venha a acontecer nos Estados Unidos, né? Justamente por causa do Tribunal Superior Eleitoral como sendo justamente o catalisador de todas essas questões, especialmente numa eleição presidencial, em que o Tribunal Superior Eleitoral tem a competência originária para solucionar esse tipo de conflito. E é importante a gente saber também que esse discurso da desinformação, de se colocar, se jogar no ar, um candidato que se coloque em 2022, desde a campanha, colocando em dúvida, sem nenhum tipo de prova, colocando em dúvida o próprio processo eleitoral, no Brasil a gente tem como enfrentar isso dentro da própria campanha. Porque se ele começar a fazer da sua campanha uma dúvida em torno da rigidez do processo eleitoral, sem trazer nenhum tipo de prova, movimentando de uma forma deletéria o ambiente do processo eleitoral, ele pode ser punido. Isso pode caracterizar abuso no uso dos meios de comunicação. Então, desculpa, Silvana, ia perguntar se houve casos, exemplos disso que você mencionou na eleição passada, houve decisões do TSE, do Justiça Eleitoral, sobre candidatos fazendo esse tipo de desinformação com relação à urna? Em 2018, nós não estávamos ainda muito preparados para enfrentar a desinformação como uma espécie de ilícito eleitoral. Ainda havia um ambiente muito solto, e essa grande desinformação em torno da validade das urnas que a gente teve nas eleições de 2018 partiu dessa movimentação de rede social, anônima, e a gente não tinha estrutura para ir atrás disso. A prova disso é que a gente está com essas ações no TSE até agora, discutindo sobre a validade dessas provas, etc. e tal. Para 2020, o TSE veio com resoluções muito mais, que disciplinam de uma forma muito mais minudente, muito mais específica com relação a isso, e já também com uma ideia de que, olha só, desinformação é ilícito eleitoral, sim. O ambiente da internet é um ambiente mais libertário, de muita crítica, mas não é o jogo do vale tudo. Então, essa desinformação específica que coloca em xeque o próprio processo eleitoral, a menos que ela venha com uma prova muito contundente, muito, muito séria, ela pode caracterizar um ilícito eleitoral, inclusive tirar o sujeito da campanha. No Brasil, a gente tem instrumento para isso. Se ele vai funcionar de verdade, se vai haver ambiente político para isso, é uma outra discussão. Mas estrutura jurídica para enfrentar esse tipo de estratégia, nós temos. Silvana, eu fico com a impressão de que nessa campanha municipal, ela é sui generis, é claro, em razão da pandemia do coronavírus, mas eu fico com a impressão de que a quantidade de fake news diminuiu. E claro que na eleição nacional é outro nível de embate, né, e que deve surgir com mais força novamente esse fenômeno das fake news. Você acaba de mencionar que há um preparo maior do TSE em relação a isso, da própria legislação. Também há no Supremo o inquérito das fake news. Com esse receituário, que projeção você faz para esse mercado de fake news na campanha de 2022? Bom, ainda está um pouco cedo para a gente medir essa temperatura sobre o impacto de desinformação em geral, de fake news em geral, nas eleições de 2020. A gente sabe que foi pesado demais em 2018, né? Ainda não metabolizamos esse fenômeno de 2018 para saber o quanto ele foi decisivo no resultado do processo eleitoral, mas já podemos afirmar que ele foi importante no desequilíbrio do pleito, tá? Isso é relevante, isso é possível já afirmar. Não por outra razão, houve todo um movimento do ponto de vista das resoluções do TSE, que vieram, houve um diálogo muito maior do TSE na elaboração das resoluções, um diálogo com a sociedade civil, com a academia,
para trazer para as resoluções um enfrentamento mais prático, um diálogo maior. Houve uma preocupação das instituições na capacitação de seus membros, Ministério Público e Poder Judiciário, para a gente lidar com isso de uma forma mais profissional. E houve também um envolvimento das próprias empresas envolvidas, né, das plataformas, dos provedores, um envolvimento maior, porque houve uma assunção de uma certa responsabilidade sobre aquilo que estava acontecendo. Então, chegamos em 2020 mais preparados do que estávamos em 2018. Isso não tem dúvida. Foi também um debate muito amplo na sociedade que acabou levando para o próprio eleitor essa ideia. Então, hoje é muito mais fácil para o eleitor perceber que existe isso. Eu não sei se ele está mais habilitado para perceber o que é a desinformação, o que é mentira, o que não é. Mas, ao menos, alertado para que o que circula na internet pode não ser verdadeiro, não tem um atestado de autenticidade, eu acho que esse debate, eu acho que esse infiltrou. Então, pode ser que tenha criado algum tipo de anticorpo, já que nós estamos em plena pandemia, talvez a gente tenha criado alguns anticorpos, não sei se suficientes, nas eleições de 2020. Então, esse é um outro dado. A outra questão também é que a eleição municipal tem uma natureza um pouco diferente. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós estávamos super preocupados com a questão das fake news, tentando nos preparar com relação a isso no Ministério Público Eleitoral, capacitação, publicação de manual de atuação, etc. e tal, cursos que a gente foi fazer, debate com as plataformas, tudo isso a gente fez. Mas a gente continua tendo agora, por onde vai escapar? Da onde que vai vir o desequilíbrio? A gente está tendo violência no estado do Rio de Janeiro, quer dizer, de alguma forma, as coisas sempre acabam nos surpreendendo, porque a eleição municipal tem uma natureza muito específica. Então, 2022, como que vai ser? Não dá para saber. Não dá para saber. O que me parece é que aquela questão em 2018, em que houve a descoberta de um nicho por parte de um dos lados só do espectro ideológico, que explorou isso de uma forma, saiu na frente, na verdade, na exploração das redes sociais, isso não vai acontecer mais em 2022. No mínimo porque os outros lados já descobriram como é que faz, e pelo menos esse equilíbrio não é um equilíbrio nefasto, não é bom. Se todo mundo explorar a mesma situação, para o eleitor vai ser ruim do mesmo jeito, mas vai ser diferente, Então, a aposta que a gente faz é que haja uma alteração nesse cenário para 2022. Eu acho que ele não repete 2018 com relação à desinformação, não. E, Silvana, retomando uma coisa que você falou, você usou uma expressão há uma ou duas respostas atrás, né, falando de urna eletrônica, mas que era um ponto mais geral de que certas coisas que não deveriam ser dogmas, né? A gente tem uma experiência que funciona, a gente tem dados, a gente tem que ser pragmático, e os elementos apontam para que é uma experiência boa, estou totalmente de acordo. E fiquei pensando nessa história de não poder ser dogma, né? Talvez a decisão do Supremo, que a Juliana mencionou, ela caia um pouco no risco de tornar certas coisas dogma, né? Interessante ponto do Felipe sobre a preocupação dos ministros, né? De que, concordando com o seu ponto, que é uma questão de comunicação, que tem que reconhecer que há dúvidas, então não pode tratar como se fosse uma questão, né? O Supremo vai lá, dá um carimbo e encerra a discussão, porque tem toda uma comunicação mais ampla que tem que ser feita. Mas é interessante notar que, ao transformar uma discussão sobre o que é um sistema bom, como ele tem que ser organizado, como que ele funciona, numa discussão de constitucionalidade, o Supremo pode acabar criando um dogma, né? Acho que esse talvez seja um dos pontos mais fracos dessa decisão do Supremo. E o que é particularmente surpreendente, considerando também o que o Tomás observou, que são ministros que têm experiência no TSE, que sabem que essas coisas exigem uma certa flexibilidade para ajuste, e aí o Supremo vai e decide a coisa em termos de constitucionalidade. O fato da gente agora ter que ter uma emenda, uma PEC, para poder reabrir a discussão sobre se é possível ter uma impressora que vai fazer um não recibo, como você observou, para ser entregue, mas uma contraprova possível. O fato de que isso tem que ser discutido por uma PEC
é um resultado, a meu ver, de um erro que o Supremo comete algumas vezes, que é pegar temas que são discussões de policy e transformar numa pergunta que pode ser respondida com uma interpretação da Constituição. Então, a Constituição exige que a resposta seja não podemos ter esse sistema com essa urnazinha. Enfim, é só uma crítica que eu queria aproveitar e fazer essa decisão, mas concordando com o seu diagnóstico. Diego, Perdão, Silvana, desculpa. Não, eu só acrescentaria que o erro do Supremo esteja não só no conteúdo da decisão, mas também na forma como decidiu, né? Eu lembro que aqui na época a gente chegou a comentar que essa foi uma decisão no plenário virtual, quando envolve um tema sensível, que volta e meia volta, quer dizer, o Supremo ele não deu oportunidade da sociedade ser convencida das razões que foram apresentadas ali, porque foi um julgamento também que aconteceu de uma maneira um pouco opaca, sem que pudesse ter tido essa ampla participação e esse amplo convencimento. Eu queria aproveitar e fazer mais uma pergunta para a Silvana, se puder, que a gente, voltando à comparação com as eleições dos Estados Unidos, a gente tem visto vários obstáculos, né, à participação de certos grupos mais vulneráveis, mais marginalizados, seja em razão dos distritos, né, do desenho dos distritos, que acabam favorecendo alguns grupos, né, mas também em razão de regras locais que muitas vezes impõem exigências na hora de votar, como, por exemplo, apresentação de documentação, etc., que acabam excluindo determinadas populações mais marginalizadas, muitas vezes populações de pessoas negras e latinos. E aqui no Brasil a gente também tem questões importantes sobre inclusão de minorias e grupos vulneráveis, né? A gente tem a questão dos presos provisórios, né, e a possibilidade de votar, tem a discussão sobre a própria influência do tráfico e das milícias que a Silvana mencionou, e um tema que eu sei que é muito caro, que é de mulheres na política. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, essa atuação da justiça eleitoral para a inclusão desses grupos vulneráveis e marginalizados. Bom, tem determinados temas em que a gente patina, que, na verdade, se evolui muito pouco. A questão, por exemplo, dos presos provisórios. Embora a gente tenha uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de se fazer gestões para possibilitar essa coleta de votos dos presos provisórios, pouco se evoluiu, porque, na verdade, é uma resolução que joga para cada TRE olhar para a sua realidade e tentar, na verdade, adequar. Aqui no Rio de Janeiro, esse ano, foi absolutamente impossível fazer, muito por conta também da pandemia, que acabou sendo uma justificativa para uma opção de coisas que, enfim, não puderam acontecer ou tiveram que acontecer de uma forma diferente. Então, são temas que realmente não evoluem. A questão do preso provisório, de 10 anos para cá, eu vou te dizer que praticamente continuamos no mesmo lugar. A questão da mulher na política, a representação da mulher nas nossas cotas de gênero. Nós temos 10 anos de uma legislação que determina aos partidos políticos a reserva das vagas proporcionais. E muito pouco resultado prático na composição das casas legislativas no Brasil como um todo. E um histórico, na verdade, de 10 anos de muita fraude, a ponto do Tribunal Superior Eleitoral ter que vir com aquela decisão, que é uma decisão drástica, de dizer, olha só, se encontrar uma candidata fraudulenta, nós vamos derrubar a chapa inteira, o que é uma solução, assim, dramática, mas que acabou precisando acontecer. Nós estamos com esperança que essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral esse ano tenha criado um desestímulo mais forte aos partidos nas candidaturas laranjas. Mas a gente está com medo de outra fraude, que já começou a acontecer em 2018, que é a fraude no financiamento. Então, tá bom, não vamos mais ter laranjas, mas, em compensação, a gente não vai destinar às candidaturas das mulheres o valor dos fundos que precisa ser destinado a elas. Também porque a decisão do TSE e do Supremo deixou em aberto o quanto que esse valor dos fundos, essa cota, esses 30%, pode ser considerado como satisfeito se você botar tudo numa candidatura majoritária.
ou então tem uma candidatura majoritária com uma vice-mulher, então pronto, bota o dinheiro resolvido. Isso está tudo em aberto. Então, nós temos ainda um caminho muito longo pela frente com relação a essa representação feminina. E precisamos ter coragem de enfrentar que, na verdade, talvez a cota de gênero no lançamento das chapas não seja a medida mais eficiente para você mudar essa realidade. Temos que pensar, na verdade, na cota nos assentos de parlamentos. Então, isso e as eleições de 2020 precisam ser um sinal muito forte. A gente está com vários observatórios no Brasil para poder monitorar essas candidaturas, para saber, na verdade, qual é o que a gente vai poder extrair disso, para poder pensar em novas políticas, em novos passos para o futuro. Em terceiro lugar, que você me falou, que é uma realidade completamente diferente, que aí não é uma questão eleitoral, é uma questão de segurança pública muito grave, que é o fato de termos no Brasil, especialmente aqui no estado de Rio de Janeiro, comunidades em que a liberdade do voto está realmente sob ameaça por conta do crime organizado. Mas aí não é um problema do direito eleitoral, da justiça eleitoral, que nem tem ferramenta para enfrentar isso. É um problema transversal da segurança pública como um todo, que acaba tendo um reflexo no período eleitoral, mas é apenas um desses reflexos, grave, muito sério, mas que precisa ser tratado de uma forma interdisciplinar, transversal, muito maior, e que pode trazer consequências muito, muito ruins para a democracia brasileira. Silvana, queria te agradecer, mas agora a gente vai para a rodada final do nosso Sem Precedentes e você vai ser chamada também a se manifestar. Na rodada final, a gente escolhe uma decisão, um fato da semana ou uma personagem. E para não dizer que não falamos de Supremo, especificamente desses últimos acontecimentos do Supremo, eu começaria hoje, depois vou passar a bola para vocês, e começaria destacando algumas decisões do Supremo que foram adiadas. A gente viu, como a gente disse no início, o adiamento da decisão sobre distribuição dos royalties do petróleo. É impressionante, uma liminar que perdura há 7 anos, uma liminar monocrática há 7 anos, e é aplaudida por uma parte, né, que quer absolutamente segurar esse debate. E também agora a decisão da ministra Rosa Weber, que tirou do plenário virtual um tema bastante sensível, que é se os acordos firmados por empregadores e empregados podem se sobrepor ou descartar o que foi legislado. O que está previsto na legislação trabalhista. Ela pediu destaque desse processo, que tinha entrado no plenário virtual pelas mãos do ministro Gilmar Mendes, e agora a gente não sabe quando é que haverá essa decisão. Já também, na semana passada, houve a interrupção do julgamento sobre benefícios fiscais para agrotóxicos. Então, a gente está num finalzinho de ano aí, aparentemente teremos um final de ano de não decisões. E agora você, professor de colégio, vou fazer a chamada. Juliana, você primeiro. Personagem, fato da semana. Eu vou falar de um julgamento que se encerrou no plenário virtual, que é o julgamento sobre a autonomia da Defensoria Pública, né? Estava sendo julgada a constitucionalidade da emenda constitucional 74 de 2013, que aplicou o que já tinha vindo por emenda para a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, e essa emenda anterior previa autonomia funcional e administrativa, iniciativa de proposta orçamentária às defensorias públicas estaduais, ou seja, o que estava sendo avaliado era a aplicação dessa autonomia também para a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal pela via de emenda, né? A relatora, a ministra Rosa Weber, teve o voto vencedor, foi acompanhada à unanimidade, com exceção do ministro Marco Aurélio, e esse caso traz algumas questões interessantes, né? Tem uma discussão sobre iniciativa de emenda, né? E a decisão consignou que não existe inconstitucionalidade formal por de respeito à reserva de iniciativa, no caso que seria da Presidência da República, né? Então, a ministra Rosa Weber disse que a jurisprudência do STF sobre essa questão era sobre constituições estaduais e a lógica é diferente, né? Então, disse que no caso da Constituição Federal não existe essa reserva de iniciativa para emendas constitucionais, porque no limite isso impediria, por exemplo, qualquer emenda constitucional cuja iniciativa legislativa fosse reservada, por exemplo, ao próprio STF.
né? E ela traz exemplos de várias emendas constitucionais de iniciativa do Legislativo que tratam de questões que, a princípio, seriam, no caso de lei, estariam sujeitas à reserva de iniciativa do Poder Executivo. E, substantivamente, traz esse elemento, né, da Defensoria Pública enquanto uma instituição dotada de autonomia, mas é interessante que ela faz uma ressalva importante em que ela diz que não parece a ela que essa emenda constitucional que estava em questão tenha como objeto o reconhecimento de vantagens funcionais, ou equivale à norma dessa natureza. Então, ela chama atenção para isso e faz essa ressalva. E um pouco nessa linha, o ministro Gilmar Mendes ele faz um voto concorrente, né, em que ele levanta uma preocupação dele, que ele diz com a possibilidade de ampliação a todo momento por emenda constitucional do rol de instituições autônomas, né? E ele insinua, assim, ele fala, olha, isso faz surgir uma preocupação legítima do que estaria por trás dessa autonomia, que aí, nas palavras dele, aparentemente sempre vinculada ao reconhecimento de um benefício financeiro, né, como o malfadado auxílio moradia. Ou seja, a Defensoria Pública, ela conseguiu o reconhecimento, Defensoria Pública da União, né, da autonomia funcional administrativa e a sua iniciativa para proposta orçamentária nos moldes das defensorias estaduais, mas com essa ressalva feita tanto no voto da ministra relatora Rosa Weber, quando no voto concorrente do ministro Gilmar Mendes. A gente não sabe exatamente como é que isso vai se reverter na prática com relação a esses benefícios específicos e se isso pode voltar ao próprio STF. Perfeito, Juliana. Próximo na chamada é o Diego. Presente, eu vou destacar, Felipe, a posse do ministro Cássio Nunes Marques no STF, né? Foi uma cerimônia muito simples, mas eu destaco porque a gente falou muito nos últimos meses, né, desse ciclo do Celso de Mello no Supremo, e é o ciclo do Supremo da transição para a democracia, né? O ministro Celso de Mello, a gente observou várias vezes, dessa geração dos primeiros ministros que tem essa tarefa de aplicar a nova Constituição, já indicados após, né, a Constituinte. E com a aposentadoria dele, eu acho que agora, de fato, esse ciclo formalmente está encerrado, né? Nós não temos mais nenhum ministro do Supremo desse grupo inicial. O ministro Marco Aurélio foi indicado anos depois e já se aposenta daqui a alguns meses. Então, só fazer esse registro de que, formalmente, com a entrada de Cássio Marques no Supremo, esse ciclo daquela composição, esse arco se encerra na composição do Supremo. E agora vai ser um desafio a gente não chamá-lo de Cássio Nunes Marques, porque agora é ministro Nunes Marques, mas acho que já... Está confirmado? Está confirmado que é Nunes Marques, mas acho que ninguém vai conseguir muito chamá-lo só de Nunes Marques. Tomás, e você? O que você destaca? Olha, eu estava em dúvida entre os três processos que você mencionou. Como você mencionou os três, eu acho que eu vou falar sobre o fato do que eles têm em comum, né? Então, realmente, o Supremo, a novidade, ou então o fato da semana, talvez seja que o Supremo se comportou essa semana de uma maneira que ele normalmente se comporta, né? A gente chama muita atenção para coisas que são excepcionais no funcionamento do Supremo. O Supremo normal é esse mesmo, é o Supremo julgando casos antigos, né, liminares, né, no caso dos royalties do petróleo, é um caso que tem uma liminar, que está pendente, que tem uma liminar há mais de 7 anos. O caso de ICMS para software, né, é uma disputa que vem desde 1999, é um desses casos, digamos, que são um pouco chamativos para as grandes manchetes, mas na prática o que você tem ali é um conflito federativo, né? Quando a discussão técnica sobre se é ICMS ou ISS, na prática a gente sabe que é uma discussão sobre se esse dinheiro vai para estado ou vai para município. A mesma questão com a questão dos royalties do petróleo, é um conflito de estados, da federação, típico de coisa que o Supremo se envolve. O que chama atenção é esse uso dos poderes individuais dos ministros, que afetam o poder de agenda, o poder de pauta do Supremo em todos eles, né? Então, esse caso de ICMS desde 1999, o caso do acordado, né, versus o legislado, da questão trabalhista, que foi colocado no plenário virtual para ser julgado rapidamente, imagina-se, pelo ministro Gilmar Mendes, que tinha o voto no sentido, a ministra Rosa Weber foi lá e usou o seu poder de destaque para retirar ele do plenário virtual, levar isso
para o plenário físico. A gente agora fica na mão do ministro Fux, isso vai ser pautado e quando isso será pautado. Então a gente vê todos esses poderes individuais funcionando nessas ações. Mas já que você mencionou a liminar no caso dos royalties, uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu queria destacar é que a ministra Rosa Weber, quando deu essa decisão, né, isso foi em 2013, né, a ministra Carmen, desculpa, quando deu essa decisão, foi em março de 2013, ela destacou que o cálculo dos pagamentos dos royalties eram mensais, né? Então, citando o que ela diz, ela anota ainda que a pouca ortodoxia da apreciação monocrática pelo relator da cautelar, requerida em ação direta de constitucionalidade, deve-se exclusivamente à excepcionalidade da situação e os riscos decorrentes da guarda da providência pela instância natural do Supremo Tribunal, porque, né, ainda que em regime de prioridade urgente, é porque os cálculos e pagamentos dos valores segundo as regras legais referentes aos royalties e das participações das entidades federadas no recurso em questão são feitos mensalmente. Então ela chamou atenção para o fato de que era excepcional uma liminar monocrática numa DI, e ela falou, só estou fazendo isso porque é algo muito urgente, é algo que os pagamentos caem todo mês, os cálculos são feitos mensalmente. E a gente está, então, há 7 anos, acho que a gente devia parar de calcular, então, em anos, de ter que multiplicar por meses. E quantos meses, então, que está pendente essa liminar de um julgamento no Supremo? Acho que esse é o fato do Supremo de sempre, infelizmente. Silvana, e você, para a gente fechar, o que você destacaria? Bom, eu estou mergulhada em eleições municipais, assim, há alguns meses. Então, o que eu destacaria é assim, o que eu estou pensando aqui agora é o que pode, nessas eleições municipais, chegar no Supremo, eventualmente. Quais são os grandes conflitos que a gente está vendo acontecerem e que tem potencial de bater no Supremo. Eu destacaria o seguinte, nós estamos vivendo uma eleição atípica, com uma emenda constitucional que adiou, e isso mexeu com aquele prazo da inelegibilidade, né? Quem ficou inelegível nas eleições de 2012, se as eleições tivessem sido mantidas em outubro, estaria inelegível. Quando veio a emenda constitucional e empurrou, surgiu a dúvida. Bom, continuam inelegíveis, porque a gente está pensando em 8 anos, como todas as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, ou 8 anos a gente tem que contar como sendo uma pena criminal, dia a dia, a partir da eleição de 2012, e aí, então, eles se tornaram elegíveis. O TSE respondeu uma consulta e disse que o prazo deveria ser contado em dias, ou seja, quem em julho achava que estava inelegível, por sorte, como alguns dos ministros do TSE disseram, se tornaram elegíveis, estão disputando. Só que o que está acontecendo é que está havendo uma certa rebeldia, digamos assim, de alguns juízes eleitorais que não estão se conformando com essa resposta da consulta e estão indeferindo o registro, porque estão dizendo que, na verdade, o deferimento desse registro é inconstitucional. Então, essa é uma matéria que eu acho que tem um potencial para chegar no Supremo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já teve alguns casos, esses recursos estão subindo, e eu tenho a impressão que essa é uma das questões que vai bater no Supremo. E a outra é a atuação dos juízes eleitorais a partir da emenda constitucional, que alterou a data das eleições, intervindo nas campanhas por questões sanitárias. Nós não temos na legislação eleitoral ilícitos eleitorais por razões sanitárias, e nós estamos vendo o juiz eleitoral, no exercício do poder de polícia, intervindo nessas campanhas e aplicando, eventualmente, punições ou interdições de realização de atos de campanha por conta das questões sanitárias. Isso também tem um potencial que vai acabar chegando no Supremo. Perfeito. Silvana, queria agradecer por você ter aceito o nosso convite, às vésperas da eleição municipal, e a gente volta semana que vem com mais um Sem Precedentes. Obrigado, Juliana, Tomás, Diego. Semana que vem tem mais Sem Precedentes. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Foi ótimo. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Silvana. Tchau, tchau.